Saiba que para o teu caso tem jeito. Você pode mudar de vida, você pode ter paz, você pode dormir sem precisar desses remédios que você vive tomando aí. Você pode parar de sofrer. E isso, quem vai falar não é eu. É o Mauro que está aqui conosco, que sofreu por muito tempo com depressão, que chegou a tentar o suicídio por 5 vezes, que buscou ajuda no psicólogo, no psiquiatra, que tomou remédio, que fez um monte de coisa. Mas só quando ele encontrou a paz verdadeira para a alma dele, é que ele passou a viver, né, Mauro? Conta aí a tua Sim. história para a gente saber um pouquinho. Como é que foi viver com depressão? Bom, na verdade é um terror todos os dias, né? Porque cada dia que você sofre, é, você não, você não vê prazer na vida, você não vê prazer nas coisas, você não vê prazer no seu relacionamento, você não vê prazer até na comida gostosa que você costuma comer todos os dias, você não tem prazer. A depressão, para mim, foi uma doença muito ingrata, porque de tudo que eu já passei na minha vida, nunca me pensei em estar naquilo ali, vivendo aquilo e não ter prazer. Conquistei muitas coisas, vivi muitas experiências e nada daquilo me preencheu, nada daquilo foi o suficiente para mim. Quanto mais eu tinha, mais eu queria e menos vazio eu me sentia. Quando eu chegava em casa era um terror, porque quando a gente colocava a cabeça no travesseiro, a gente quase não dorme, né? A gente não tem aquele sono tranquilo, gostoso, que você pode dormir a noite inteira e a sua cabeça fica ligada, fica pilhada, os problemas parecem que só aumentam, só crescem e você não vê solução para aquilo. Parece que você está caindo num abismo e está tudo escuro e a luz vai se apagando e você vai perdendo o brilho, vai perdendo a cor. Foi terrível. Para mim é uma experiência assim que eu só lembro para onde eu não quero voltar. O que você fez nesse decorrer de todo esse sofrimento aí? O que você fez para tentar resolver o problema? Na verdade, de tudo, né? Relacionamento, trabalho, galguei carreiras, eu cheguei a entrar para a Guarda Civil, Polícia Militar, tentei baladas, bebidas, drogas, namoros, mas nada disso preenche, porque as pessoas, as situações, elas acabam nos decepcionando. E a gente coloca muita força, muita expectativa, e quando aquilo não dá certo, ou foge do nosso controle, foge da nossa capacidade de administrar aquilo, é terrível, porque depois quando é uma frustração em cima da outra, né? Era frustração no trabalho, né? Por mais que eu conquistasse, nunca me firmava. Então, eu estava sempre ganhando e perdendo, ganhava e perdia. Era um jogo como se estivesse jogando maquininha de caça-níquel. Eu colocava o dinheiro, aparentemente ganhava um pouquinho e perdia mais lá na frente. Então, da mesma forma que eu subia, quando eu caía de cabeça e aí a dor era impactante, tanto nos relacionamentos quanto nos trabalhos. Eu fui perdendo muita coisa. E aí parece que os problemas vai só aumentando e aí você não olha uma luz no fim do túnel. Você não consegue enxergar isso. Como é que você lidava com essa dor na sua alma, os pensamentos que vinham na sua mente? Quais eram os tipos de pensamentos? O mais comum assim era a dor e o sentimento de fracasso, de que você nunca vai ser nada, de que nunca você vai ter nada, de que você nunca vai ser feliz, complexo de inferioridade, começava a me sentir menos do que as outras pessoas, menos merecedor de conquistar. E quando conquistava, às vezes a arrogância, a soberba também, ela vinha por alguns momentos, então tudo se misturava numa grande bola de neve, mas eu olhava para a minha vida, eu olhava e falava assim, poxa, não tem sentido. Eu estou conquistando tudo isso e nada disso está me preenchendo poxa, perdi os outros lá atrás, vou perder esse também. E aí, quando eu olhava para os problemas, eu falava, poxa, eu estou com um problema em tantas áreas na minha vida, saúde, emocional, o físico, o familiar, né? O financeiro também, era tudo bagunçado. A depressão, ela bagunçou minha vida por completo. Você era uma pessoa frustrada, em Completamente, todos os em sentidos. todos os sentidos. Nada conseguia saciar o seu vazio. Não, não, porque quando eu entrei para a Guarda Civil, eu tinha por volta dos meus
21 anos, mais ou menos, eu já tinha a depressão e não sabia. Ela veio mascarada por alguns anos na minha vida. Eu fui criado sem meu pai, então aquilo foi eu não tive referências, né? E pouco tempo depois, logo quando entrei para a Guarda Civil, eu perdi meu avô e meu tio. E aí foram mais duas decepções, porque eram as duas referências que eu tinha de pai na minha vida. E como eu não tive essa grande referência, eu não soube lidar com a perda deles. E eu não sabia que eu era depressivo, né? Algumas pessoas até comentavam, mas como todo grande depressivo, a gente não admite. Fala que depressão é doença de rico, que pobre não tem tempo de ter depressão, que é frescura, que é falta de trabalho, que é falta de arrumar coisas para fazer. Mas não é isso. Quando a gente descobre mesmo, não é isso. É porque você trabalhava, né? Trabalhei Você tinha muito. seu emprego, você tinha sua família, você tinha Sim. tudo. Eu trabalho desde os 10 anos de idade, então o que eu mais faço na minha vida é trabalhar. Não era não era nem questão de mente vazia, né? Não, Tem um ditado que fala assim, mente vazia é oficina do diabo. Mas ele tinha a mente ocupada, né? Você vivia trabalhando, você trabalhou na Guarda Municipal, você trabalhou de que mais? na Polícia Militar, fui metalúrgico, instalador de TV por Quer assinatura. dizer, toda hora com a mente ocupada, preocupada Sim, em resolver alguma coisa. Mas a depressão estava ali. sempre. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Ah, eu acredito que o desesperador foi quando eu perdi tudo mesmo. Eu já tinha tentado de tudo. Procurei várias religiões, denominações, tentei me achar, tentei me encontrar, tentei fazer tratamento psicológico, psiquiatra, tomar remédio. E, poxa, eu tomava remédio e eu sentia vontade de beber quando batia depressão. Eu tomava remédio e sentia vontade de usar droga quando tinha depressão. Eu tomava remédio e não conseguia dormir direito. Fazia acompanhamento, fazia tratamento com psicóloga, e a psicóloga falava para mim, às vezes para os meus familiares, que eu não levava a sério, que eu não queria ser curado. Ou seja, ela me condenava como se eu não quisesse receber a cura dela, né? Ela falava que eu não levava o tratamento a sério, mas eu fazia, Você estava fazia, lá nas sessões, né? eu estava lá, eu estava presente, mas ela falava que eu não levava nada a sério. Eu brinquei algumas vezes com a minha vida, né, em relação à bebida, às drogas, mas nesse caso eu tentei levar a sério porque eu não via brilho. E quando eu perdi a minha esposa, o meu filho, né, eu tive uma recaída em relação à bebida e à droga, e a minha esposa me tirou de casa. E foram tantas idas e vindas, né, por conta da depressão, que o vício era algo esporádico e começou a se tornar algo um pouco mais constante. O que eu passava, às vezes, uma noite, 2 noites bebendo, usando droga, começou a se tornar 3, 4. A última se tornou 9 dias e foi o ápice da minha depressão ali. Ali eu vi que eu tinha perdido tudo mesmo. Eu tinha conquistado um carro para trabalhar como motorista de aplicativo, eu tinha perdido o carro, tinha perdido emprego, né? Perdi minha esposa, meu filho, cheio de dívidas, não via solução para os meus problemas. Então ali eu realmente olhei e falei, olha, de todas as tentativas que eu tive, essa vai ser a última e acabou. Ali eu falei, não, agora esgotou, não tem mais possibilidade. Eu chorei por volta de umas 4 horas na frente da minha mãe e eu falava que eu ia me matar, que eu não conseguia. E eu ficava imaginando o sofrimento da minha mãe depois que perdeu o meu irmão, né? Quando eu perdi o meu irmão, a depressão acho que só aumentou porque eu não pude ajudá-lo. E ele tinha depressão também, ele sofria. E eu não podia ajudá-lo porque eu também não estava bem. Você falou para mim que tentou suicídio. Foram quantas vezes? No total seriam 5. Hum. A primeira foi na época da polícia. Eu tinha medo até de andar armado. Eu não conseguia. Eu ainda estava finalizando o curso preparatório e eu desisti de andar armado porque todas as vezes que eu saía, que eu tinha algum problema, eu tinha medo de machucar as pessoas. Eu gostava de ajudar as pessoas, mas eu não tinha condições de ajudar, porque eu não estava bem. Mesmo passando com psicólogo, mesmo fazendo tratamento, eu não estava bem. E aí um dia, simplesmente saí, bebi, usei muita droga e quando eu cheguei em casa, eu falei, poxa, eu vou perder tudo de novo, né? Mais um ano tentando, lutando
conquistando as coisas e mais uma vez a depressão vai me tirar de novo. E aí eu falei, não, não vai tirar. Eu vou me matar e pronto. Eu encostei meu carro na garagem da casa da minha mãe. Eu nunca encostava o carro de frente, como é de praxe de todo policial. A gente sempre encosta o carro de ré, pronto de saída. E eu coloquei um carro que era um carro de capota, né? Abri a capota do carro, subi na capota, amarrei uma corda na viga da garagem e eu pulei. Só que meus pés ficaram encostando no chão. E era por volta de mais ou menos 11 horas da manhã. E a minha mãe estava fazendo alguns afazeres. Quando ela me viu de longe, ela... Nossa, me arrepia. Ela gritou e chorou. Ela falou, ai, meu Deus, meu filho, meu filho, meu filho. E eu não sei de onde ela tirou força, que a minha mãe é menor do que eu, né? E ela conseguiu me arrancar de lá, meus irmãos foram lá me acudir, jogaram água no meu rosto. Meu outro irmão falou que eu estava com pulsação muito fraca, que eu já estava ficando até meio roxo. Mas a sorte foi que meus pés tocaram no chão. Assim, foi terrível. Só de lembrar agora é algo que mexe com o emocional da gente. Esse foi o teu momento de dor mais difícil. Eu acredito que a última, acho que ainda foi mais. Essa machucou muito porque foi a primeira e foi na frente da minha mãe. Porque minha mãe cuidou muito bem da gente, né? Ela deu a melhor criação que ela pôde dar. E ela sempre nos orientou muito bem em relação a como tocar a nossa vida. Mas ela também não sabia lidar com os problemas da depressão que o meu irmão tinha. Agora, né, um filho que era para ser o bem-sucedido da família estava se tornando mais um perdido, mais uma pessoa que estava abandonada, né, ou se abandonando, desistindo da vida. Quer dizer, era uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Sim, Qualquer sim. momento. Porque é isso que a pessoa com depressão, ela se torna. Talvez você está aí assistindo a gente agora, você estava aí, ó, com o controle na mão, trocando de canal, e parou no programa dessa madrugada aqui no Depressão Tem Cura, você está ouvindo a história do Mauro. E você parou porque a situação que ele está contando que ele passou é a que você vive agora, nesse momento. É a que você está passando exatamente nesse momento. Sua vida perdeu o brilho, sua vida perdeu a cor, você não tem vontade para viver nada, já tentou suicídio várias vezes. Você já foi no psicólogo e o psicólogo falou para você, o que Ela falava que eu não levava o tratamento a sério, que eu estava brincando, porque eu quer não queria dizer? ser curado. A própria psicóloga falou para ele, porque não via evolução. O médico não via evolução no quadro clínico dele porque nada dava certo. Tomou remédio? Tomei remédio para dormir, tomei remédio para vícios, tomei ansiolítico. E a segunda tentativa foi justamente isso. Não, minto. A segunda tentativa foi por overdose de drogas. E a terceira eu tentei pelos remédios. Quer dizer, o que faltava na sua vida era remédio controlado. Era remédios e drogas. Mas Remédio, você vivia drogas e descontrolado, descontrolado. a todo instante. Porque a minha lucidez ela durava muito pouco, né? Vamos dizer assim. Eu tentava na força do braço me manter bem. Como o senhor falou, eu me mantinha muito ocupado. Então, para não ter maus pensamentos, eu achava que ter muitos pensamentos, muitos afazeres. Então, como eu gostava de ajudar as pessoas, eu estava sempre me ocupando. Alguém me pedia um favor. Poxa, eu pegava 2, 3 trabalhos se fosse necessário. Tinha os meus sonhos, a vontade de crescer, mas eu tinha que estar sempre ocupado. Porque se eu tivesse um pouquinho ocioso, um pouquinho que eu ficasse, a depressão ela vinha, eu já me afogava nas bebidas, nas drogas, tomava remédio, às vezes era para tomar uma dose do remédio, eu tomava 3, 4, e aí chegou numa das brigas também conjugais, eu também tomei todos os remédios que eu tinha. E aí foi um dos momentos também assim bem duro, porque aí foi na frente da minha esposa, né? Minha esposa foi guerreira de me aguentar e ver o marido ali desistindo da vida, casado, com filho. Eu tinha tudo para estar sorrindo e não tinha brilho. Como é que você mudou essa situação? Como é que você saiu dessa vida triste que você estava contando aí e mudou essa situação? Como é que você conheceu esse trabalho? Conta pra gente aí. Olha, o trabalho do grupo, a minha tia ela já conhecia há uns anos atrás e por alguns convites eu voltei a buscar
um pouco mais da atenção do grupo. Eu, não, na verdade, eu não conhecia bem o grupo em si, eu já tinha ouvido falar, né? Mas como eu tinha muito preconceito e tinha tentado tantas coisas, eu falei, bom, é mais uma balela, né? Porque todo mundo falava que depressão não tinha cura, o próprio psicólogo não acreditava. Então, quando me convidaram para conhecer o grupo, eu fiquei meio que com o pé atrás. Falei, bom, mas nada que eu tentei, eu consegui até agora. A medicina, que é o que a maior parte das pessoas tentam, também não deu solução. Falei, então vou dar uma chance. Comecei a frequentar o grupo, comecei a ser acompanhado, né, pelo grupo. O rapaz que estava à frente do grupo na época, ele me convidou para trabalhar com ele. Então, assim, como eu já tinha conhecimento no ramo de obra e ele era uma pessoa já bem instruída, ele também tinha passado e superado a depressão. Aí eu vi nele uma luz no fim do túnel, né? E quando ele me levou para trabalhar junto com ele me acompanhou. Ele me deu o livro também da doutora Eunice, né? Esse livro me ajudou muito. Eu li ele acho que umas 4 ou 5 vezes eu li esse livro. Esse livro foi brilhante. A história dela é muito marcante. E foi o melhor presente que ele me deu. O melhor presente que ele me deu. Olha, eu posso te dizer. E o acompanhamento dele também no dia a dia, no trabalho, né? Todas as vezes que nós podíamos nos encontrar, ele sempre falava da história dele, de como ele superou, e através da história também dela, foi assim eu falei, olha, achei uma luz no fim do túnel, isso aqui me ajudou muito. Quer dizer, você foi alcançado pelo grupo Depressão Tem Cura depois que você tentou o suicídio pela 5ª vez. Sim. Eu lembro a sua história, você contando aqui, eu lembro de como que chegou aqui, que a gente conseguiu te atender. Eu lembro desse Sim. tempo, sabia que eu te conhecia de algum lugar. E aí você passou a ser acompanhado pelos agentes do bem do grupo Depressão Tem Sim. Cura. Ali você viu uma luz na escuridão. Uma luz que você não conseguia enxergar em coisas e pessoas, em profissionais que tentaram te ajudar, numa pessoa simples que te estendeu a mão quando você mais precisou, você viu essa luz. Sim. E o que aconteceu depois que ele passou a te acompanhar, que você começou a obedecer a palavra de Deus? Olha, o contato com a palavra de Deus, por curiosidade, como tentei outras religiões e denominações, foi algo assim que eu coloquei dentro de mim que eu já conhecia um pouquinho da palavra. Só que eu comecei a pensar, falei, poxa, a dor e o sofrimento era tão grande que eu não via solução, então eu queria terminar com tudo. Eu queria acabar com tudo, mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus já tinha feito uma sementinha lá atrás. Então todas as vezes que ele tocava na palavra, que ele falava alguma coisa para mim, a palavra ela me incomodava, o Espírito Santo me incomodava, porque eu sabia que se eu tirasse a minha vida, o sofrimento não ia acabar. Então eu decidi dar a oportunidade de dessa vez levar a sério aquilo que ele estava me passando, né? Esse rapaz também, ele, um outro colega dele, eles vinham falando para mim que poxa, quando você se apegar de verdade, quando você realmente aceitar de verdade essa ajuda, essa daqui vai ser a porta de saída do seu fundo de poço. E eu falei para ele, falei, olha, se eu fizer isso e tiver solução, tudo que eu fiz lá atrás de errado, eu vou tentar fazer o dobro para compensar e ajudar as outras pessoas. E eu falei para ele que se Deus me desse essa oportunidade de eu ser curado, de eu ser liberto disso, eu ia ajudar as pessoas. Eu ia fazer pelas pessoas aquilo que Deus ia fazer por mim. E eu confesso que eu fiquei meio receoso, mas quando eu decidi me entregar, foi algo que eu falei, bom, se eu ia dar minha alma na mão do diabo por algo tão pequeno que eram os meus problemas, por que não dar a minha alma na mão de Deus? Porque realmente não me entregar a palavra, como foi passado, e fazer uma prova com ele, se realmente é verdade. E de lá para cá, eu só tenho colhido os bons frutos, eu só tenho visto maravilhas na minha vida. Tudo mudou, não posso dizer que foi num piscar de olhos. Do lado de fora não, mas do lado de dentro sim. Do lado de dentro foi uma mudança radical. No mesmo dia que eu ia tentar a minha última tentativa de suicídio,
Eu busquei e eu me entreguei, de fato e de verdade. Hoje, como você está? Olha, eu posso te dizer que outra pessoa. Eu olho para mim lá atrás, eu olhava para os meus problemas, eu olho assim e falo, poxa, meu pai, eu não tinha problema. Eu não tinha problema nenhum. Eu já enfrentei, desses 4 anos para cá, que eu me curei, graças a Deus, eu já enfrentei problemas muito maiores do que eu enfrentava lá atrás, e eu olho e falo assim, cara, como que a gente é tão pequeno? Fazer de um probleminha tão minúsculo, né? É uma coisa tão gigante. E o quanto Deus é tão maravilhoso, porque Deus restituiu tudo na minha vida. Eu perdi meu casamento, eu voltei para o meu casamento. Eu voltei a ficar perto do meu filho. Conquistei uma nova profissão. Estou crescendo profissionalmente, estou crescendo pessoalmente. O meu emocional tem evoluído, tem crescido. Tudo que eu desconstruí na minha vida durante meus 33 anos, até eu realmente ser curado, eu voltei a construir passo a passo. Mas é como eu disse, o interior, ele muda no mesmo ato quando você se entrega. É uma virada de chave. Só que o resto, do lado de fora, ainda às vezes continua uma bagunça, porque o mundo é uma bagunça. Às vezes a gente convive com as pessoas na bagunça, as pessoas estão no mundo meio bagunçado, mas por dentro a gente já não está mais. Eu sinto paz, eu durmo, se eu não colocar o despertador para tocar, eu não acordo, eu continuo dormindo, né? Eu tenho um sono gostoso, eu posso deitar na minha cama e falar, olha, hoje eu vou dormir tranquilo. Eu tenho prazer em estar com a minha família, eu tenho prazer de estar trabalhando, eu tenho prazer de estar convivendo com as pessoas. Hoje a sua vida é a cores. Ah, com certeza, Mudou tudo. tudo, de dentro para fora, Pagou quanto aqui? nada, nada. Todas as vezes que as pessoas falavam, ah, você vai ter que pagar, você vai ter que pagar, você não paga nada. O preço que você paga é acreditar. Se você tiver fé, acreditar, pode ter certeza que a sua vida muda. A minha mudou, de qualquer pessoa pode mudar. É isso aí. O que você tem para falar, Mauro, para quem está te vendo agora? Já falou bastante, contou a sua história, não tem mais nem o que falar, porque você já provou aqui, através da sua história, quem te conhece sabe que o que você está falando é real, é verdade. Sim. Mas eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa agora, pensando em tirar a vida como você pensava. Olha nessa câmera aqui e fale o que ela precisa fazer. Bom, o que eu posso te dizer é, não desista de você, não desista. Se Deus não desistiu de mim, que eu era mentiroso, que eu era alcoólatra, que eu era depressivo, que eu não tinha brilho, se Deus não desistiu de mim, Ele não vai desistir de você. Se você tiver fé, pelo menos um pouquinho, se você acreditar em mim, acreditar na palavra, faça um voto com Deus assim como eu fiz. Vem você também, tira a prova, põe a palavra de Deus à prova. Se ela não mudar a sua vida, pode ter certeza que se ela não mudar a sua vida, é porque você realmente não quis. Porque quando você crê, se você crê de fato de verdade, que nem eu criei, ela muda. O preço que você paga é só isso, é você fazer essa prova. Eu tive medo, mas depois que eu venci esse medo e eu vim aqui e fiz a prova, eu posso afirmar para você que a sua vida muda, a sua vida transforma por completo. Depressão tem cura ou tem controle? Não, depressão tem cura completamente. Você está curado. Com certeza. Agora, esse livro, você falou que esse livro aí que você tem na sua mão, Sim, ele te ajudou bastante, né? De que sim. maneira esse livro te ajudou aí? Como é que você pôde entender esse livro? Principalmente em relação a, não só à fé, mas em relação à medicina, né? A história da doutora, ela relata principalmente o fato dela ter sido médica, né? E ela ter se consultado com os psicólogos e ela também ter buscado várias soluções e ela não ter encontrado a solução para a vida dela. E eu me identifiquei muito com a história dela, porque querendo ou não, a gente tenta buscar a saída. O problema é que muitas das vezes nós buscamos a saída nos lugares errados. Todo ser humano ele busca se preencher. Todo ser humano ele busca Deus. Ele busca algo maior. Só que o problema é que nós sempre colocamos essa força no algo maior nas coisas erradas. A gente vai em busca de sucesso, de carreira, de fama, de dinheiro, de status, né? E isso não preenche.
isso não muda a nossa vida. Ela era uma doutora, uma pessoa respeitada, conceituada, mas por senhor ver, né, até o próprio psicólogo dela se matou. Poxa, é uma pessoa que, pô, quem estava ali para te ajudar, tirou a própria vida. É uma coisa de você olhar e falar assim, bom, agora não tem mais chance. E se teve chance para ela, teve chance para mim, tem chance para todo mundo que crê. É isso aí. Então esse livro te ajudou bastante também, Muito. né? E é por isso que eu queria aproveitar o depoimento do Mauro e falar para você que está me vendo aí agora. Sexta-feira agora, aqui no Templo de Salomão, eu vou dar esse livro para você. Nós temos aqui uma quantidade de livros. Eu queria que você que está me vendo agora, você deixasse aí no nosso WhatsApp. Coloca o número do WhatsApp aí. Você vai mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp. Você que quer esse livro, eu vou deixar ele reservado para você no seu nome. Você vai mandar o seu nome completo e você vai falar assim, eu vou buscar esse livro aí no Templo de Salomão. Sexta-feira agora, especialmente às 8 da noite. O Mauro, ele foi liberto, ele venceu o mal do século através da fé na palavra de Deus. E se teve jeito para ele, vai ter jeito para você também. Mande aí agora uma mensagem para o nosso WhatsApp com seu nome, que nós vamos deixar reservado para você esse livro. E sexta-feira agora você vai vir recebê-lo aqui no Templo de Salomão. Eu mesmo vou dar para você. Mas antes, veja o que está escrito na palavra de Deus em Jeremias. Preste atenção que a Bíblia fala em relação a você. Coloca, por favor, o versículo para quem está em casa ler. Diz assim, porque eu bem sei, isso é a palavra de Deus. Deus está falando contigo agora. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Hoje a gente está falando sobre frustração. O Mauro era uma pessoa muito frustrada. O que é a frustração? É o sentimento de derrota, de fracasso. É aquilo que você esperava que desse certo e passou a dar errado. Mas Deus, Ele não é um Deus que frustra ninguém. Pelo contrário, Ele muda toda e qualquer situação. Então, se você crê nele, se você buscá-lo, se você sair desse sofá, dessa cama e vier aqui buscá-lo, você vai ver que o poder dele vai entrar na tua vida e vai transformar a tua história como mudou a vida do Mauro. Mauro, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço, Você pastor. hoje frequenta a Universal onde? Eu frequento no Parque São Paulo, na região do Grajaú. Zona Sul de São Paulo, Isso. né? Então, ali no Grajaú, o endereço é Rua Benedito Marcelo, 350, Isso. ali no Jardim São Paulo. Agradeço pela sua participação. Deus abençoe você e sua Amém. família.